Boa noite a todos. Então, essa lição aqui, gente, o que nos remete muito, como já foi falado aqui pela Wanda, então vamos tentar ver algum outro viés desse assunto. Então, eu vejo aqui a simplicidade do Cristo, quando ele recomendou os apóstolos que fossem pregar tudo, mas não se preocupasse com as coisas materiais. Porque, de fato, gente, o bem material, para a pessoa que está lá viajando, pregando, indo de uma cidade para outra, é muito complicado de levar. Então, quer dizer, o Cristo ele já buscou essa simplicidade, tá certo? Então, para vocês verem a questão do bem material, tem uma historinha aqui que eu me lembro. O sujeito lá nos Estados Unidos, um repórter, ele foi viajar para o Cairo para fazer uma reportagem com um escritor egípcio, que era muito famoso. E esse escritor, ele morava no Cairo, e esse repórter foi lá. Chegando lá, ele perguntou para a turma lá onde que morava aquele escritor. E aí o pessoal apontou, ele mora ali numa casinha muito simples. Foi lá. Só que chegou lá, ele achou que ia encontrar uma biblioteca, tudo, mas ele só encontrou uma sala com uma mesa, um banquinho, uma cama, um tapete. E aí ele conversando lá, entrevistou o escritor. E aí no fim ele ficou muito curioso. Ele falou, gente, mas eu vou perguntar. Eu sei que é uma indiscrição, mas eu vou perguntar. E chegou para o escritor e perguntou, eu estou vendo aqui que o senhor mora numa casa muito simples, o senhor que é um escritor famoso, e não tem nada, não tem mobília, não tem nada. Aí o escritor olhou para ele, deu uma risadinha e falou assim, meu amigo, quando você saiu dos Estados Unidos e viajou e veio aqui no Egito, o que é que você trouxe? Aí o escritor falou, não, eu trouxe uma malinha, uma mala pequena. Aí ele falou, mas por que você trouxe só uma mala? Aí o repórter falou, não, é porque eu estou de passagem, eu estou viajando, eu estou de passagem. Aí o escritor olhou para ele e falou aqui, ó, todo mundo, todos nós, na vida, estamos de passagem, porque a vida é muito curta para a gente preocupar com muita coisa material. Então essa foi a moral da história aí que esse escritor falou para o homem. Aí o sujeito começou a pensar, realmente, ele não precisa de tanta coisa. Tá? E tem um escritor também, um tal de Khalil Gibran, e num dos livros dele eu me lembro de uma frase que ele falou, que ele dizia o seguinte, que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Olha só. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Então, quer dizer, realmente, a pessoa que é simples, despojada, descomplicada, são pessoas que têm um grau de sabedoria muito alto. Por quê? Porque não perde tempo com bobagem. Você vê o tanto de gente que sofre no dia a dia, chegar em casa, tudo para postar alguma coisa numa rede social, só para poder os outros olharem, chamar a atenção das pessoas, receber um like, receber um joinha. Então, quer dizer, hoje a gente está vendo isso, a preocupação das pessoas com bem material. Quer dizer, como a Wanda falou aqui, nada contra a pessoa que trabalha e adquirir alguns bens, querer deixar a herança para algum filho, não tem nada demais. Desde que aquele ganho, desde que aquela aquisição que ele fez foi feita de forma honesta. Não tem problema nenhum. Mas agora a pessoa sofrer, ficar doente, por causa de bem material, aí já é uma coisa que já começa a chegar nas raias do patológico, de alguma psicopatologia. Então, quer dizer, se chegou nesse ponto, o que a pessoa tem que fazer? Olhar, pensar, gente, eu estou ficando doente. E aí sim é a hora da pessoa de bom senso procurar o quê? Ajuda. Procurar ajuda porque tem alguma coisa errada. Tá? Então, Cristo ele foi muito enfático nisso, recomendando a todos a simplicidade. Tá certo?
Que é igual o Paulo de Tarso, ele sempre falava que, ele sempre dizia assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quer dizer, a gente tem que entender que tudo é lícito, sim, mas nem tudo, muitas vezes, convém a nós. E a gente tem que ter o bom senso, para não sofrer tanto. E muitas vezes eu vejo, gente, pessoas que se preocupam tanto com bem material, tanto, e a hora que elas veem, a vida já passou. O sujeito já está com 70 e tantos anos, muitas vezes já está com o pé na cova, e quando desencarna, chega do outro lado, não consegue ir para um plano melhor no mundo espiritual e fica agarrado a quê? Fica agarrado aos bens materiais. Aqui no nosso trabalho de desobsessão, na quarta-feira, faz muito tempo, eu lembro do doutor Elias, a gente comentando, o sujeito ele estava apegado aos bens materiais de tal forma que ele não conseguia nem enxergar os parentes que já desencarnaram, por causa da vibração dele que estava tão baixa, tão assim, vamos dizer assim, tão terra a terra. Ele não conseguia nem ver os parentes desencarnados chamando ele para largar aquela bobagem, que ele estava lá agarrado, ficava ali na porta do banco, não saía da porta do banco tentando ver quem é que ia lá mexer no dinheiro dele que está depositado. Então, quer dizer, é um sofrimento para a pessoa até depois da morte. Tá certo, gente? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e procurar lembrar que nessa vida, que é uma jornada que nós estamos passando, que é uma passagem rápida nessa existência, nós não precisamos preocupar com muita coisa, ficar carregando muita coisa, porque isso vai o quê? Nos embaraçar, olha bem a palavra, embaraçar, porque quando a gente desencarna, muitas vezes a gente fica embaraçado com essas coisas que não têm muito valor, principalmente para essa vida nossa, que é uma vida eterna. Nós estamos indo nessa caminhada, que é uma caminhada sem fim. Tá certo, gente? Então, lembrar disso, e essa lição aqui, que possa, a hora que a gente chegar em casa, dar uma lida, que é o capítulo 25, Buscar e Achareis, que é um capítulo muito bacana, para a gente refletir no nosso dia a dia. Tá bom? Então, muito obrigado, uma boa noite. Vou passar aqui para o Anderson.